Ok, vamos lá compartilhar a palavra de Deus. Hoje, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12 até o 19. Nós vamos ler em blocos, tá? Em partes dos versículos, não vamos fazer a leitura toda agora. E à medida que nós vamos lendo, nós vamos compartilhando a palavra de Deus, conforme a primeira carta de Pedro 4, 12 e 19. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor é digno de receber todo o louvor. E pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, que o Senhor continue ministrando em nós a Tua palavra, Senhor, nos capacitando com Teu Santo Espírito para vivermos uma vida prática, segundo a Sua palavra compartilhada. E claro, Senhor, dependemos totalmente do Senhor para isso. Pedimos a Tua bênção, a unção do Senhor, agora, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá. Basicamente, o que nós vamos compartilhar, né, nesse texto são as atitudes que nós devemos ter em relação ao sofrimento. O tema sofrimento já foi pregado e continua sendo pregado e compartilhado aqui nesta igreja em várias ocasiões, circunstâncias, em grupos pequenos, no momento da pregação da palavra de Deus. E nós vamos continuar falando sobre esse assunto à luz da palavra de Deus e à luz desse texto, esses versículos, do versículo 12 até o 19. Tá? Deus, Ele nos criou e Ele nos salvou em Cristo Jesus para a maior de todas as nossas felicidades, né? Para a maior de todas as felicidades. Não é correto dizer que você e eu não devemos ser felizes ou não busquemos a felicidade, mas é correto dizermos que Deus é a fonte de toda a alegria, de toda a felicidade. Midian compartilhou isso aqui. Uma alegria, uma felicidade que não depende exclusivamente de circunstâncias externas, mas que depende exclusivamente do nosso relacionamento com o Pai, com Deus Criador. E Ele nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades, que é a felicidade de conhecê-lo, que é a felicidade de amá-lo, de glorificá-lo e desfrutar dele, da presença dele e das suas bênçãos em nossas vidas. O grande problema nosso, o grande problema do ser humano é que muitos têm dificuldade de conciliar o sofrimento com um Deus amoroso, com um Deus bondoso. E eu entendo que existe um certo mistério em relação ao sofrimento, que um dia nós vamos entender isso de forma muito clara, vai ser lá no céu. Mas muitas pessoas entram até em crise por conta do sofrimento. Mas a verdade é que o sofrimento ele existe e ele é variado, várias causas e vários efeitos, consequências, e atinge a todos nós, todos. A Bíblia tem muitos relatos que dizem que Deus, Ele não nos poupa sempre do sofrimento, mas que Ele caminha conosco pelo sofrimento. Se Deus quiser nos poupar, Ele nos poupará. Mas se Deus não quiser nos poupar, Ele não vai nos poupar. Isaías capítulo 43, versículo 1 e 2, fala sobre isso, né? Da pessoa passando pelo sofrimento, mas da presença de Deus junto a ela em meio ao sofrimento. E também o Salmo, tão recitado, o Salmo 23, o versículo 4, que diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A presença de Deus em meio ao sofrimento. E Pedro escreveu esta primeira carta, a primeira carta de Pedro, ele escreveu essa primeira carta para cristãos perseguidos e cristãos em sofrimento, por causa do amor a Cristo.
por causa do compromisso deles com Cristo e com o seu evangelho. E Pedro fala aqui de algumas atitudes que os cristãos lá naquela época, naquele contexto, deviam ter, e atitudes que eu e você devemos ter quando passamos pelo sofrimento. E basicamente o que Pedro fala aqui, Pedro e Paulo estavam sempre ali, né? Eles me confundem às vezes. Mas o que Pedro, nós vamos falar de Paulo aqui também, mas o que Pedro fala basicamente é falar sobre o sofrimento causado por causa do nosso compromisso e amor a Cristo. É o chamado sofrimento cristão, seja por uma perseguição explícita ou não, direta ou não, mas perseguições injustas feitas por pessoas hostis à fé em Deus, a fé em Cristo Jesus. Mas vamos lá, versículo 12. Eu fiz essa introdução e agora nós vamos compartilhar a passagem. Amados, quem? A igreja. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Embora ninguém goste de sofrer, concorda comigo? Eu não gosto, você gosta? Não. Nenhum de nós, ninguém gosta de sofrer. Mas embora ninguém goste de sofrer, não é natural isso, né? O cristão não deve estranhar o sofrimento como algo incompatível com a vida cristã. É o que Pedro está dizendo. Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los. Não estranhem quando vocês passarem pelo sofrimento como se fosse algo incompatível com a vida cristã. Na verdade, nós devemos esperar por momentos de provações. Inevitavelmente, esses momentos virão. Se o sistema perseguiu Jesus, perseguirá a nós também. A igreja fiel a Cristo Jesus passará por provações. Há uma tensão, há um choque entre os valores do reino de Deus e os valores seculares. Isso é inevitável. E Pedro fala para a igreja, não estranhe se isso acontecer. Olha só o que Paulo diz a Timóteo. Fê, eu não passei para você, mas eu vou ler aqui, tá? Está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12. Olha só o que Paulo falou para Timóteo. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E olha o que João escreve lá na sua primeira carta, a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 13. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. E olha só o que o próprio João escreveu no seu Evangelho, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Eu lhes disse essas coisas, Jesus disse aqui no Evangelho de João, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Jesus dizendo para os seus discípulos, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Portanto, queridos, nós não devemos nos surpreender, nós não devemos estranhar quando nós passarmos por provações por amor a Cristo, por compromisso a Cristo e ao Evangelho de Jesus Cristo. E Pedro ainda destaca, nesse mesmo versículo, um aspecto de ensino, um aspecto pedagógico no meio do sofrimento. Olha só que coisa impressionante. Aprendemos de Deus durante o sofrimento. E quando esse sofrimento é permitido por Deus. Né? Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para
prová-los. Tem um aspecto pedagógico de Deus aqui nessa passagem, no meio do sofrimento. Ele diz que o sofrimento, quando permitido por Ele, Deus, esse sofrimento ele não vem para nos destruir, mas ele vem para nos aperfeiçoar, ele vem para nos refinar, ele vem para nos purificar. A ideia aqui, quando Pedro fala sobre o fogo, ele fala isso lá no capítulo 1 também, no versículo 6. E a ideia aqui do fogo, o fogo aqui é justamente para o fogo na fornalha para purificar, usado na fundição de metal para purificar o metal, para tirar todas as escórias, as impurezas do metal e deixar o metal puro. É exatamente essa analogia que Pedro fala. O fogo das provações não vem para nos destruir, mas vem para nos aperfeiçoar em Cristo, vem para nos purificar de tudo aquilo que nos atrapalha no nosso compromisso com Deus, que nos atrapalha no nosso compromisso com Cristo. Esse fogo, o fogo das provações, ele só destrói as escórias, mas deixa o metal puro. Não nos destrói, mas nos aperfeiçoa, nos purifica em Cristo Jesus. Olha só o que o salmista disse lá no Salmo 66, versículo 10. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Nos purificaste. A gente vê lá na passagem, lá no livro de Jó, que Satanás ele quis destruir Jó com o sofrimento. Mas Deus quis revelar-se a Jó em meio ao sofrimento. Ele quis revelar a Jó a sua soberania e deixar claro para Jó o seu controle sobre todas as coisas. Deus agindo em meio ao sofrimento para aperfeiçoar, para purificar, para nos refinar o nosso compromisso com Ele. Queridos, mas é claro que nós não devemos buscar o sofrimento para isso. Isso seria masoquismo. Não devemos buscar o sofrimento para sermos aperfeiçoados, para sermos purificados, não, porque quando Deus quiser, segundo os seus planos e os seus propósitos, Ele pode e vai permitir que o sofrimento venha, que as provações venham, para que a sua glória e os seus propósitos aconteçam, e também para que possamos crescer nele. É difícil? É. Mas Pedro está dizendo aqui nesse texto que é a propósito. O sofrimento, quando ele vem por amor a Cristo e compromisso com Cristo e o seu evangelho, nós estamos sujeitos a passar por provações. E Deus as usa para nos aperfeiçoar, para nos purificar, para nos refinar para Ele, para nos usar para Ele. Olha só a segunda atitude que Pedro fala para que os cristãos tenham em meio do sofrimento. Versículo 13 e 14. E a Midian falou isso. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Alegrar-se em meio ao sofrimento, sendo bem sincero, isso é difícil. Naturalmente, para mim, para você, naturalmente falando, humanamente falando, é muito difícil. Mas não é impossível. E Pedro, usado e inspirado por Deus aqui, ele diz que quando nós passamos por sofrimento por causa de Cristo, por sermos cristãos, devemos nos alegrar, porque estamos nos identificando com Jesus Cristo em seus sofrimentos. Há uma identificação com Cristo.
Olha só o que diz Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Não está projetado, mas Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, por causa dele, de Jesus, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Difícil, né? Alegrem-se e regozijem-se mais do que felizes. Vocês são muito felizes, porque grande é a recompensa, a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, vocês serão também perseguidos. O apóstolo Paulo, humano como eu e você, apóstolo Paulo que admitia a sua fraqueza e a sua humanidade abertamente em seus escritos, nas suas cartas, ele também demonstrou alegria, apesar dos problemas e dificuldades e lutas que ele enfrentava. E olha só o que ele fala em Filipenses 4:4, essa passagem o pastor Milton gosta muito. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Em outra ocasião, Paulo e Silas cantaram quando estavam presos. Em Atos capítulo 5, versículo 41, os irmãos lá no passado consideraram um grande privilégio sofrer por amor a Cristo, por causa de Cristo. Olha só, Atos 5, 41. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, ou seja, por causa de Cristo. E um pouquinho antes, no versículo 40, eles foram presos, açoitados, humilhados, depois foram soltos. E eles saíram alegres, porque eles se identificavam com o sofrimento de Cristo. Eles eram identificados como cristãos. Uau! E muitos outros irmãos do passado e também muitos irmãos do presente, do momento presente, se alegraram e se alegram com Cristo, porque sabem que as coisas espirituais e invisíveis, elas estão bem acima e são muito maiores do que as coisas temporárias, visíveis, materiais. E também porque sabiam que Deus estava no controle de cada situação. Portanto, queridos, somos identificados com Cristo, chamados de cristãos, identificados com Cristo e Cristo identificado conosco, quando nós pregamos, quando nós anunciamos o seu amor, anunciamos o Evangelho, quando nós evangelizamos de forma coletiva ou individual, quando nós testemunhamos de Cristo, e por causa disso sofremos insultos, humilhações, aflições por amor a Ele. E é assim, dessa forma que nós participamos do sofrimento de Cristo. É dessa maneira. Eu não sei se você já passou por alguma situação ou situações assim. Em algum lugar, de repente de ser insultado, ou até mesmo humilhado, ter sido motivo de chacota, por ser cristão. Talvez alguém aqui já passou por isso, por deboche. Não fique irritado, não queira revidar, porque isso pode acontecer. Se já não aconteceu, isso pode acontecer. Acusado injustamente, caluniado, difamado por causa do seu compromisso com Cristo. Sabe que você está sendo identificado com Cristo e Ele com você. Jesus já nos avisou que isso poderia ocorrer e vai ocorrer. E nós precisamos olhar para o sofrimento com a visão da glória futura.
o caminho para a glória, ele é estreito, queridos. É ou não é? Andar com Jesus é estreito? Né, pastor Jacques? O caminho para a glória é estreito, há espinhos pelo caminho. Mas, como Paulo diz, as lutas do tempo presente, elas perdem a intensidade quando são comparadas com a recompensa futura. Recompensa de Cristo para os seus. Olha só o que diz lá, Paulo falou lá em Romanos capítulo 8, versículo 18, eu vou ler, Romanos 8, 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O sofrimento existe, ele está presente, ele está aí, nós passamos por ele. Mas, segundo a palavra de Deus, eles perdem a intensidade e força comparado à glória que está reservada para todos os filhos de Deus no futuro. Precisamos olhar para essa vida, para o sofrimento, ter esse entendimento, segundo a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele nos prometeu estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Até o fim da nossa jornada, ele prometeu estar conosco todos os dias. É o que diz lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, a parte B desse versículo, ele falando com os discípulos antes de subir aos céus. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E olha só, o final do versículo 14 diz que quando nós estamos passando pelo sofrimento por amor de Cristo, por causa de Cristo, o Espírito Santo de Deus, o Espírito da glória, a glória de Deus repousa sobre nós. Vamos lá, uma outra atitude. Versículo 15 até o 18. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, Pedro se identifica aí, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Mas vamos lá. Olha só o que Pedro fala. Pedro fala para nós avaliarmos a causa do sofrimento pelo qual nós passamos. Versículo 15. A recomendação da palavra de Deus. Avalie o sofrimento que você e eu podemos estar passando. Pedro diz que nem todo sofrimento é da vontade de Deus. Olha só. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, nós podemos ampliar isso. Há sofrimento que não é da vontade de Deus. Nem todo sofrimento glorifica a Deus. Há sofrimentos que são provocados pela própria pessoa. E Pedro fala aqui que o cristão ele não pode ser um criador de problemas. O cristão ele não pode ser um provocador de problemas. O cristão não pode ser um fofoqueiro, um bisbilhoteiro. O cristão não deve ser uma pessoa indesejável. Que triste é isso, quando o cristão é indesejável no meio de uma conversa. Ele é chato. O cristão não deve se intrometer na vida alheia, o cristão não deve se intrometer nos negócios dos outros. É o que Pedro fala, que isso provoca o sofrimento. E esse sofrimento é provocado pela própria pessoa. Portanto, segundo a palavra de Deus, nós precisamos avaliar a causa do nosso sofrimento. Qual o motivo desse sofrimento? Por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Eu estou envergonhando a Deus ou glorificando a Deus no meu sofrimento?
Eu estou manifestando a presença de Deus em meio ao sofrimento ou eu estou afastando as pessoas de Deus em meio ao sofrimento? O sofrimento por causa do pecado, ele é vergonhoso, ele não é honroso. Mas ele é honroso quando ele glorifica a Deus. Quando por causa de Cristo passamos pelo sofrimento. Por causa de Cristo, muitos perderam negócios. Por causa de Cristo, muitos perderam emprego. Por causa de Cristo, muitos perderam a reputação entre os homens. Por causa de Cristo, muitos foram humilhados por não negociarem a sua fé em Cristo. Foram humilhados. Esse é o sofrimento que glorifica a Deus. Esse é o sofrimento honroso. E na sequência, no versículo 17 e 18, conforme nós lemos, Pedro fala aí sobre esse julgamento que começa pela casa de Deus. E casa de Deus aqui é a igreja. Somos nós. De repente você está assustado quando lê essa passagem, esse versículo. Mas calma. A palavra de Deus diz que Deus está purificando o seu povo. Deus está purificando a sua igreja, a casa de Deus, a sua casa. E para isso Ele pode até usar e permitir o sofrimento para isso. Deus deseja separar a fé verdadeira da fé fingida, da fé de mentira, da fé interesseira. Esse juízo de Deus não é o juízo punitivo, mas é o juízo purificador que começa pela sua igreja. Ele nos disciplina porque Ele nos ama. Ele não quer nos destruir, Ele quer nos purificar, quer nos refinar, quer nos aperfeiçoar. Ele se interessa por mim e por você, Ele se interessa por nós. E nós sabemos que na nossa jornada há uma dupla mão, há o nosso esforço, a nossa caminhada, mas há também a total dependência da graça de Deus para viver assim. Total dependência. E no versículo 18, e se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Parece que Pedro aqui dá uma complicada um pouco nas coisas, né? Parece que ele está dizendo que o justo também não tem chance. Ele está dizendo que até para o justo é difícil ser salvo. Mas o que ele está dizendo para nós, o que ele diz, o que a palavra de Deus diz para nós, é que nós, os cristãos, aqueles que entregaram suas vidas para Cristo, que confiam em Deus, confiam em Cristo Jesus, ele está dizendo que os cristãos caminham pela porta estreita. Ele está dizendo que mesmo em meio ao sofrimento, o cristão ele persevera, mesmo em meio às lutas e dificuldades, o cristão persevera no meio do sofrimento por causa de Cristo. E aí há dependência de Deus, e aí há esforço da nossa parte para viver assim. Quem nos salva é Cristo. E o que precisa de mim e de você, o que precisou de nós para isso, é a nossa fé nele. Aceitar a sua graça, esse dom maravilhoso, esse presente que é a salvação.
Pedro não está dizendo que nós somos salvos agora, depois não somos mais, não é nada disso. Mas o que ele está dizendo para nós é que nós caminhamos pela porta estreita e que nós precisamos perseverar. E que essa perseverança não vem só de nós, do nosso esforço, mas vem da graça de Deus, quando nós dependemos totalmente do Senhor para isso. E para encerrar, a última atitude que nós devemos ter, nós devemos nos entregar totalmente a Deus. Nós devemos nos entregar totalmente a Deus e continuar fazendo o bem. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Pedro, ele exorta os cristãos na sua época, e a palavra de Deus nos exorta hoje, em todos os tempos. Aqueles que sofrem por amor a Jesus Cristo, de acordo com a vontade de Deus, em todos os tempos, em todos os lugares, a entregarem totalmente suas vidas a Deus e confiarem nele. Entregarem tudo a Ele. Ele diz que aquele que nos criou e nos salvou, Ele é plenamente capaz de cuidar de nós. Ele é fiel e soberano. Confiemos em Deus em meio ao sofrimento. Confiemos em Deus em meio ao sofrimento. E Pedro termina o versículo, essa parte, até no versículo 19, termina essa porção incentivando os cristãos a continuar praticando o bem, a continuar semeando a boa palavra. O sofrimento, apesar de ser muito difícil para nós, ele não deve nos paralisar, ele não deve nos desanimar, ele não deve nos impedir no anúncio do Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Nós devemos continuar semeando a boa palavra, a palavra de Deus, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às lágrimas. Nós devemos abençoar e orar, ainda que sejamos rejeitados, ainda que sejamos humilhados e perseguidos, nós devemos continuar abençoando e orando pelas pessoas. Nós devemos continuar dando o testemunho da nossa fé em Cristo Jesus, apesar das lutas e dificuldades, continuar praticando o bem. Eu quero encerrar com a leitura do capítulo 5, versículo 10 e 11. Esse está projetado. Olha só que passagem linda, que versículos lindos esses dois versículos. De encorajamento para mim e para você, de encorajamento para a casa de Deus, para a igreja de Deus que somos nós, o Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Depois de terem sofrido por um pouco tempo, um dia vai passar. Por mais que esteja parecendo difícil, que não vai acabar nunca o sofrimento, a palavra de Deus diz que isso é por pouco tempo, porque está comparando com a glória futura, com aquilo que Deus vai fazer e aquilo que Deus vai nos dar, essa recompensa futura em Cristo. Ele os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Eu encerro. Queridos, o Deus que te chamou, o Deus que te chamou, o Deus que nos chamou, para Ele, para pertencer a Ele, por sua graça, Ele, o próprio Deus, Criador e Salvador, Ele também nos ajudará, Ele também nos fortalecerá com o seu poder para nós preservarmos até o fim da nossa jornada aqui.